Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar 3 episódios da vida de Jesus e fazer uma relação destes 3 episódios com a nossa realidade evangélica nestes tempos. Quando eu digo evangélica é tudo que é relacionado ao evangelho e não a um ramo da religião cristã. A primeira passagem, a primeira cena foi quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o alto do monte e diante dele se transfigurou, aparecendo-lhes também Moisés e Elias, com quem Jesus falava. Um momento único na história, e podemos imaginar a surpresa e o impacto profundo que esta vivência teve naqueles 3 discípulos. Só que ao descerem do monte, Jesus lhes dá uma recomendação única também. E ele diz: não contem nada disso a ninguém, até que eu ressuscite dos mortos. Imaginem a ansiedade e o desejo desses discípulos de compartilhar esta experiência e até mesmo se gabarem de dizer: olha, nós estávamos presentes nisso aí, tivemos a honra de estar presentes. Mas eles foram recomendados a ficarem em silêncio, aguardarem este momento. Em várias passagens das Escrituras, nos Evangelhos, a gente também pode ler sobre as curas que Jesus promoveu. E em algumas delas, pontualmente, ele disse às pessoas que foram curadas: olhe, não conte nada disso a ninguém. Como que dizendo, isso fica só entre a gente. Não divulguem, não propagandeiem. Noutra ocasião, ele falava sobre algo muito profundo, que era o seu sacrifício, a sua ressurreição, o impacto que isso causaria no âmago de cada ser que o seguisse, e também do alcance profundo sobre o participar do ministério e do mistério desta comunhão com ele, dizendo que para que eles tivessem verdadeira comunhão, eles teriam que ter uma participação profunda nisso. Quando ele cita aquela metáfora de que aquele que não beber do meu sangue e comer da minha carne não terá comunhão comigo, isto era uma metáfora, mas trazia um ensinamento profundo, mas ao mesmo tempo, de certa forma, chocante para aqueles judeus que o ouviam. Bem, diante dessa situação, muitos foram embora. Muitos que o seguiam deixaram de segui-lo. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos, sem nenhum medo de perdê-los, entre aspas, ou vê-los irem embora também, e ele pergunta a eles: vocês também querem ir? Vejam que interessante isso tudo. Jesus não estava nem um pouco preocupado com a quantidade de seguidores. Isso é uma contraposição absurda aos nossos dias, quando aqueles que usam as mídias para divulgarem o seu trabalho, seus pensamentos, qualquer coisa que seja, ou até mesmo aqueles que usam as mídias para divulgarem o Evangelho, muitos estão preocupados com a quantidade de seguidores. Muitos estão preocupados com a quantidade de likes. Muitos estão preocupados com a repercussão daquilo que fazem. E aí eu quero trazer especialmente para quem usa as mídias sociais para compartilharem o Evangelho, ou quem usa um canal no YouTube, ou para quem usa uma página na internet para compartilhar o Evangelho, é nesse ponto que eu quero chegar.
E quero dizer a cada um que faz isso, e a cada um que assiste e que segue ou que coparticipa com quem faz isso, eu quero dizer, não se preocupem com a quantidade de seguidores, não se preocupem com o marketing das ações que vocês fazem. Porque o marketing tem muito a ver com a mercadologia. E infelizmente, no meio religioso cristão, no meio das denominações eclesiásticas dos nossos dias, existe uma preocupação muito grande com o mercadejar da palavra, o mercadejar do evangelho. Existe muita preocupação com o marketing. Jesus não era um homem de marketing. E se ele fosse hoje um de nós, vivendo fisicamente, biologicamente entre nós como um ser humano, eu tenho certeza, por tudo aquilo que eu aprendo de Jesus nos evangelhos, que Jesus não seria um agente de marketing. Jesus não seria um homem de marketing. Não. Jesus não seria um homem de marketing. Jesus seria um homem de essência. Jesus seria um homem de princípios. Jesus seria um homem preocupado com o conteúdo daquilo que ele ensina. Jesus seria alguém que procuraria, antes de tudo, viver aquilo que ele ensina. Jesus não se preocuparia se ele tivesse 1 seguidor, 1000 seguidores ou 1 milhão de seguidores. Jesus se preocuparia e se ocuparia com a tarefa de que cada um deste seguidor, porque ele disse, sigam-me, lembram disso? Que cada um deste seguidor realmente entendesse, vivesse, aplicasse em sua vida o conteúdo daquilo que ele ensinava. Jesus não seria um homem de marketing, Jesus seria um homem de essência, de essencialidades. O que Jesus nos ensinaria também nos dias de hoje não seria algo importante, porque importantes são muitas coisas que se ensinam nos meios todos das mídias, desde coachings motivacionais, até mesmo aqueles que pregam suas filosofias de vida, até mesmo aqueles que pregam as suas espiritualidades, aqueles que pregam as suas ideologias. Existem muitas coisas legais e importantes, mas o que Jesus nos ensinaria também hoje, assim como ensinou em seu tempo de terráqueo, por assim dizer, o que Jesus ensinou e ensina não é importante, é essencial. O que é muito maior do que importante. As importâncias podem passar, mas a essencialidade nunca passa. E a essencialidade não depende, não tem nenhuma relação com marketing, com mercadejar, com propagandear, mas sim com essência, com segmento, com vida. Não é à toa que ele nos ensina que ele é o caminho, a verdade e a vida, e não o marketing. É isso que eu quero compartilhar com você. As passagens que eu citei, algumas delas, eu vou deixar na descrição desse vídeo para que você as possa acompanhar. Muito obrigado por chegar até aqui e que Deus siga nos abençoando a todos. Tchau!